Então aqui a gente vai mostrar um pouco do nosso sistema de irrigação por politubos, tá? Aqui nessa lavoura da Raiz-Tec, a gente está trabalhando aí com um sistema de bombeamento para ter essa pressão que a gente julga necessário. A gente está trabalhando aí com um sistema de bombeamento para ter essa pressão que a gente julga necessário em cada sulco, tá? Previamente se faz um projeto onde a gente imputa alguns dados no software, tais como vazão de entrada, comprimento de cada sulco, a área do talhão a ser irrigada. A partir disso, o programa nos faz um projeto de irrigação, onde ele faz um diagrama de furo, que com essa ferramenta a gente tem 12 bitolas de diâmetros diferentes. Então, ele nos explica qual bitola utilizar em cada sulco para fazer com que a água chegue lá no final exatamente ao mesmo tempo. A primeira, como já foi comentado anteriormente, é a suavização do solo, então nem toda a área é apta a ser sulcada, tem que corrigir esse micro-relevo. Depois, vazão de no mínimo 5 litros por segundo por hectare, para atendermos um tempo de irrigação de no máximo 24 horas, porque senão a gente tem um efeito deletério dessa irrigação na lavoura, tá? E o segundo, e um outro ponto muito importante, é a instalação do sistema de politubos logo após o plantio, tá? Porque se a gente esperar a estiagem para fazer projeto e instalação do sistema, a gente tem uma grande probabilidade de perder esse time da irrigação. Então deixar tudo pronto para a hora que houver esse evento de irrigação, a gente não perder esse time e aproveitar o melhor momento. Os pontos críticos aí que a gente tem que estar preparado para irrigar são na germinação no início da lavoura, floração e enchimento de grão. Então, se a gente atender todos esses pré-requisitos, com certeza a gente vai ter sucesso nas nossas irrigações. Quanto à fase de irrigação, então, acho que é uma fase que exige um bom planejamento do produtor, né? É distinto fazer uma soja irrigada por sistema sulco-camalhão do que simplesmente plantar soja, né? Exige planejamento, exige dimensionamento de canal, dimensionamento dos politubos, né? Inclusive dimensionamento de bombeamento para irrigação de soja. Então a nossa experiência quanto a isso foi de que tudo isso precisa estar o mais previamente preparado possível, né? Limpeza de canal, alocação dos politubos, alocação do bombeamento, o planejamento do diâmetro do politubo em relação ao tamanho da seção que vai ser irrigada. Para nós também foi um grande aprendizado aí, justamente pela interação que se teve com a Pipe BR, que foi a empresa que fez todo esse dimensionamento para nós através do aplicativo da Embrapa, e mostra que realmente a gente tem que prestar atenção a alguns parâmetros, né? Como evapotranspiração da cultura, como o tamanho da seção a ser irrigada, a demanda da cultura da soja, a disponibilidade de água, né? A vazão que a gente tem nos canais, ao tamanho do bombeamento e acho que sem dúvida nenhuma esse sistema ele é um sistema que apresenta uma eficiência grande do uso da água e que vai de encontro a muitas práticas que são efetivadas na lavoura de arroz e que o produtor precisa entender que assim como ele faz irrigação em arroz, ele precisa pensar na irrigação de soja. Então acho que é um encontro aí de fortalezas que a gente tem nas áreas de várzea, é o sistema de irrigação já montado para arroz, sendo orientado para a irrigação da soja. Então acho que o produtor precisa enxergar que ele tem a água passando em diversos pontos da propriedade, ele tem um conhecimento de irrigação, de bombeamento, de fluxo de água, e que se ele parar um pouquinho para planejar a sua irrigação em soja, hoje em dia tem softwares que ajudam muito isso, e os politubos são uma tecnologia que maximizam esse uso de água, ele vai conseguir ter uma lavoura de soja irrigada e uma segurança aí
na produção de soja em várzea. A irrigação, nós definimos quais seriam as áreas que seriam utilizadas com irrigação por camalhão. Chamamos o pessoal da Pipe BR, eles fizeram o levantamento da área, fizemos todos os estudos e eles fizeram todo o cálculo e dimensionamento para nós. A princípio a irrigação andou muito bem, aquilo que a gente projetou, programou, aconteceu. Estávamos sempre pensando em irrigação dos talhões, 100%, atingir 100% da área de irrigação dos talhões em 24 horas, todos eles foram atingidos, conseguimos irrigar em 24 horas aquilo que foi programado. Acho importante uma assessoria nesse momento de tomar decisão para que a gente consiga essa eficiência na irrigação, sabendo que a cultura da soja não atura muito período de inundação, então temos que ser mais efetivo na questão do dimensionamento das tubos, da rede de distribuição de água das áreas de camalhão da soja. As tomadas de decisões de irrigação eram através de um acompanhamento, ou seja, nós íamos alimentando um aplicativo da Embrapa, nós íamos alimentando um aplicativo com dados climáticos da região, né? E ele ia nos orientando na questão da tomada de decisões de quando irrigar. No início, a implantação demorou um pouco a nascer, coincidiu com um momento de solo seco, mas ela nasceu bem, um bom stand de plantas. O desenvolvimento correu bastante bem. Em dezembro nós tivemos uma precipitação forte antes do Natal. O sistema de sulco camalhão ajudou a escoar com bastante rapidez. E a partir daí as plantas se desenvolveram bem. E quando foi necessário, foi feita a irrigação e culminou com uma boa colheita. Nesta safra corrente, nós fizemos uma irrigação no momento de enchimento de grãos.